Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. E na lição de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. O que estava por detrás das desculpas de Moisés que levou Deus a se irritar com ele? E o que está por trás das desculpas que nós damos quando não queremos realizar alguma coisa? A lição de hoje vem para mostrar que às vezes quando a gente fala ou rebate ou dá desculpas, por trás tem um motivo que às vezes está oculto e que a gente não está percebendo. Então não saia daí, a lição está super interessante. Você vai aprender muito, como eu também estou aprendendo. O título da lição, As 4 Desculpas. O texto é Êxodo 4, de 1 a 17. E as desculpas de Moisés vão retratar a sua falta de confiança em Deus. De fato, além do convite que Deus faz a Moisés, o fato é que Moisés tinha um feedback de um background não muito positivo, quando ele tentou ser o líder do seu povo. E ele usou de violência e nem mesmo o seu próprio povo o aceitou. E com esse background acrescido a 40 anos de ausência do Egito, Moisés tinha tudo, era um prato cheio para dizer: não mexe comigo, eu estou bem aqui, Senhor, é melhor talvez eu procurar outra pessoa. E ele foi ousado por 4 vezes e na 5ª vez chegar a dizer isso para Deus: procura outro. E Deus opera 2 milagres na presença de Moisés, dizendo para ele: acredita, eu estou contigo. E o povo vai acreditar em você porque eu estou contigo. Que foi a pergunta de Deus: o que você tem na mão? E essa pergunta ressoa hoje também a nós: o que você tem na mão? E Moisés tinha uma vara, apenas uma vara. O que ele poderia fazer com uma vara? Mas uma vara, quando é conduzida por Deus, aquilo que você tem na mão, quando é dirigido por Deus, pode muito, porque o poder de Deus está por trás. E aquela vara, quando Moisés joga ao chão, ela se transforma numa serpente. E depois Moisés, ao pegar na cauda daquela serpente, a serpente se transforma na vara novamente. Uma das suas mãos foi colocada ao peito e quando ele tira, está leprosa. Quando ele põe de volta, está totalmente sarada. Deus estava querendo mostrar para Moisés: eu estou contigo. E você não tem que ter medo. Apesar de todas essas colocações de Deus e esses milagres que Deus estava operando, Moisés ainda ousou a dar desculpas. E a lição registra aqui no Êxodo 4, 10 a 18, as 4 desculpas e como Deus lidou com cada uma delas. Para você que está entrando aí, e você que está acordando hoje, está ouvindo a lição, quais são as 4 desculpas de Moisés? Elas são enumeradas. A primeira objeção parecia aparentemente uma lógica, né? Ele escondia uma relutância aí, e as 3 primeiras desculpas expressam perguntas de Moisés por causa da sua relutância. A primeira pergunta, que é a primeira desculpa, é: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Puxa vida, tanta gente, por que eu? Segundo, quem és tu, Senhor? E a terceira desculpa: e se eles não acreditarem em mim? E ele chega então até a 4ª desculpa, quando Deus traz soluções para ele, né? Eu não sou eloquente, não sei falar, foi a 4ª resposta. Eu não sei falar, eu não tenho mais a fluência, estou 40 anos aqui, não sou mais eloquente. E Deus reage, Êxodo 4, trazendo uma solução poderosa, apresentando promessas motivadoras para que ele aceitasse a condição. Deus diz: eu tenho Arão, que fala fluentemente, ele pode resolver essa questão. No último apelo dele, que é a 5ª, ele fala: envia outro, Senhor. Para quem o Senhor pode enviar? Então Deus, já irado com ele,
Deus diz, eu tenho a solução e você vai aceitar a missão. E Deus então envia, já estou enviando Arão para que ele possa ir adiante de você. O que a gente pode entender aqui nessas desculpas de Moisés, nessas 4 desculpas para não cumprir a missão, é passivo de nossa compreensão. Quando ele dá a sua primeira desculpa, as suas primeiras interferências na missão de Deus para ele, a princípio ele estava sendo humilde e mostrava uma modéstia e uma desconfiança do seu próprio eu de si mesmo. Então está tudo bem. Então Deus vai conversando com ele, porque por trás estava a modéstia, a humildade, a simplicidade. Mas com o passar do diálogo, com a insistência de Deus em que ele seria o mensageiro, que ele deveria ir, então ele aborrece a Deus. E por que ele aborrece a Deus? Porque o que vem a seguir demonstra que ele está descrendo da proteção e do cuidado de Deus. E na sua descrença, ele está tendo um desânimo criminoso e uma desconfiança do próprio Deus. Então, em resumo, o que estava por trás das desculpas de Moisés era o fato de, a princípio, ele estar sendo humilde, mas, em segunda instância, ele está demonstrando descrença, falta de fé, no caso, está demonstrando desânimo criminoso e, por fim, ele está desconfiando do próprio Deus. Então, o que está por detrás das suas desculpas? Será que pode ser as mesmas causas? Vejam só, enquanto a desculpa estava ligada à humildade, à desconfiança do seu próprio eu, Deus o encorajou e trouxe soluções evidentes. A partir do momento que ele começa a agir com falta de fé, e eu achei muito interessante essa frase de Ellen White, né? Que está no Spiritual Gifts, volume 3, páginas 192 e 193, desânimo criminoso e desconfiança do próprio Deus. Então eu fiquei imaginando e pensando, né? Quantas vezes a gente não vai fazer o trabalho e a gente está cometendo os mesmos erros de Moisés. Essa falta de fé, esse desânimo criminoso e essa falta de confiança em Deus. Quantas vezes nós estamos atraindo o desagrado de Deus sobre nós mesmos quando nós estamos dizendo não? Pense bem antes de você dizer não. Olhe a Deus quando ele lançar um desafio e não caia no mesmo erro, porque isso quase custou a vida de Moisés. A interferência divina para destruir Moisés, na lição de amanhã, vai falar milagrosamente como ele foi salvo. Como alguém entrou na vida dele para salvá-lo. Deus te ajude a não duvidar de Deus e a aceitar o chamado dele para você hoje. Vamos orar. Guarde no Senhor para não cair na falta de fé, no desânimo criminoso e na falta de confiança no Senhor. Pega essa graça para nós em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?